Muito bom dia para você que nos acompanha nesta manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. Nosso encontro semanal, sempre aqui com instrutores, técnicos, parceiros do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui de Mato Grosso, mas claro, trazem informações que pode utilizar aí na sua propriedade, na sua atividade ligada ao campo em qualquer região do país. Muito bom sempre poder contar com a sua companhia, com a sua audiência e, claro, repassar informações para vocês. Quem está aqui com a gente hoje é a Tânia Regina, que é instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso, é engenheira agrônoma, já participou de um Bom Dia Senar Mato Grosso com a gente e agora volta para falar sobre armazenamento, nesse caso do milho, alguns cuidados importantes aí, Tânia? Primeiramente, bom dia, tudo bem? Bom dia, Patrone, bom dia a todos que estão nos ouvindo aí, Prazer estar aqui de volta. E dessa vez a gente vem falar um pouquinho exatamente sobre a questão do milho, Patrone? Falar aí dos impactos no armazenamento de milho, que vem acontecendo durante esse período aí, Colhemos, aí agora nós temos a parte importante que é estocar esse produto e manter essa qualidade que está chegando do campo. Exatamente, essa que foi uma safra, a segunda safra aqui em Mato Grosso, com colheita aí recorde, uma colheita histórica acima de 33 milhões, quase 33 milhões e meio de toneladas aqui em Mato Grosso. Terminando agora, praticamente 100% das áreas colhidas, alguns talhões ainda para colher em algumas propriedades espalhadas pelo estado, mas claro, o grande volume que está amplamente comercializado, mais de 90% dessa produção já foram vendidos, mas é claro que existem 10% que vão ficar guardados por um bom tempo até o produtor conseguir os preços que espera para poder comercializar e claro que boa parte dessa produção também já comercializada vai ficar armazenada por um tempo até ela ser encaminhada para o destino final. Por isso esse assunto aqui é extremamente importante, extremamente factual, Tânia? Exatamente, patrone. É de suma importância, a gente vê a preocupação do produtor em relação a essa questão de armazenamento. Lembrando que nós temos poucas unidades armazenadoras. Hoje nós estamos com 40% das unidades armazenadoras em áreas rurais, em propriedades rurais, e com capacidade muito pequena, às vezes de 20 mil saca, 30, 40 mil saca, que é pouco em virtude do que ele produz hoje. Então, é bem preocupante quando nós falamos, ou seja, colhemos, mas pensamos agora no estoque, e estocar mantendo a qualidade que está vindo do campo, Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho aí, o que é esse armazenamento, O armazenamento, ou seja, é um conjunto aí de ciências, e tecnológica, observando sempre aí a parte experimental e também a parte operacional. A gente sempre fala que essa parte operacional é algo fundamental, patrone, porque é algo que traz para a gente, ou seja, de fato ali o que está acontecendo. E isso é a parte que nós acompanhamos, porque dentro de todo esse processo aqui, o produto ali, o milho, ou seja, o organismo mais importante nosso, porque é dali que vai, ou seja, suprir todas essas necessidades que o produtor tem em cumprir com as suas contas ali, dívidas, ou seja, que foi feito para poder insumos, máquinas, todo esse processo aí, Lembrando também que essas unidades têm todo um pré-requisito para ser trabalhado, a questão da higienização a gente vai estar falando mais um pouquinho aí à frente. Então é importante que nós venhamos nos atentar em questão isso daí, Isso daqui é investimento, patrão. Isso daqui a gente sempre diz para o produtor que isso aqui é um investimento. Não adianta investir tanto no campo e deixar de investir, ou seja, na hora que você vai armazenar o produto. Então isso daqui, falar de armazenagem, é investimento que trará, ou seja, grandes resultados para ele posteriormente aí. Quer dizer, é muito importante isso que você frisa, Você, produtor, vai lá, consegue ter uma boa colheita com grãos de qualidade, na umidade, colhe com a umidade ideal, com aquela qualidade que ele esperava. Se ele não tiver um pós-colheita também com todo esse cuidado, com todo esse critério, essa qualidade, claro, vai sendo perdida e isso vai implicar em custos, em prejuízo para o produtor na hora de repassar essa produção. Exatamente aí, patrone. É bom lembrar aí questão de armazenamento, questão de umidade. Essa safra, agora tivemos uma safra diferenciada, Uma safra com um produto que está chegando com um pouco mais de umidade. Então, já uma safra que também já nos requer, ou seja, uma atenção maior, até no processo de secagem, alguns tendo que passar por secagem, outros apenas a secagem no sistema de aeração, um pouco mais tranquilo. E também reduzindo o número, ou seja, de produtos aí de avarias, que seria o número de quebrados também. A safra anterior nós tivemos muita complicação em relação a chegar milhos quebrados aí, Perfeito, vamos lá então. Os fatores aí que interferem, nós temos grandes fatores em questão de falar de armazenamento, são fatores, ou seja, que trazem uma interferência muito grande em relação a esse produto. Então,
colhemos lá, como você falou, foi feita uma colheita de ponta, uma colheita, né, muito bem feita, trabalhou, seja com essas máquinas, trabalhou com a questão ali de adubação, controle de pragas, porém na hora do armazenamento nós acabamos descuidando com a questão de umidade, acabamos descuidando com a questão da limpeza, da higienização, goteiras, que às vezes você não tem a manutenção em unidades armazenadoras, e tudo isso acaba acarretando, ou seja, a deterioração desse produto que está ali, que é, ou seja, fundamental. Então, quanto, ou seja, nós colocamos aqui, quanto maior a temperatura e a umidade, maior vai ser, ou seja, a perca desse produto que nós estamos armazenando ali, certo? Perfeito. E aí, para a gente falar, ou seja, falando de um produto tão importante, né? É importante a gente também frisar a questão, ou seja, dessa estrutura. Então, nós temos a estrutura de um grão de milho, e aí vale lembrar o que nós colhemos e para quais são esses fins. Então, nós temos aí ponto de inserção, que está ligado diretamente ao sabugo. Temos ali o germe, que é uma parte tão pequena e tão importante para nós, que é a hora que vai produzir, ou seja, o óleo para nós. Então, a pequena parte, e isso é onde nós vamos mostrar que acontecem essas avarias, esses grandes defeitos aí que vão surgindo. Nosso endosperma miláceo, que é a nossa produção de etanol aqui, nós que estamos despontando com grande potencialidade no Mato Grosso, então, né? E o endosperma córneo, que aí é a nossa produção de fubá, farinha, né? Toda essa importante parte aí. Então, isso daí nós temos que ter muito cuidado mesmo, porque nós estamos falando, ou seja, de cada partezinha dessa estrutura desse grão, nós estamos produzindo um subproduto que é de muita importância para nós e para todo o mundo aí. Ótimo, podemos seguir então com alguns exemplos de avarias aí. Exatamente, aí nós temos aí a questão, né, então, mofado aí é uma questão, ou seja, de goteiras ou até mesmo de umidade, excesso também ali, que nós temos matérias de extrema impureza, que às vezes o produto não é corretamente, não é limpo, a máquina está desregulada no campo, acaba trazendo, então também gera isso daí. Nós temos a fermentação, que é em virtude, ou seja, desse calor, dessa temperatura em excesso dentro dessas unidades armazenadoras. Nós vamos mostrar o porquê que acontece isso logo para frente aqui um pouquinho, patrão. Temos aí o ardido também, que é decorrente, ou seja, de unidades armazenadoras. Esses ardidos ocorrem internamente, eles não vêm de campo. E nós temos aí o carunchado, que é nosso gargalo também, vem do campo, né? Mas por uma deficiência ali de não estar acontecendo a limpeza, a organização, ou seja, para receber o produto, acaba proliferando muito mesmo essa questão de pragas aí, ok? Ótimo. E aí, para poder a gente entender um pouquinho mais, nós temos aí, então, os tipos de armazenamento aí, são silos de concretos, nós temos silos metálicos aí, né, que hoje é o que nós mais utilizamos aqui no nosso estado do Mato Grosso. Temos aqui os armazéns graneleiros, silo bolsas, né, então nós temos aqui os graneleiros que são semi-V, V, e o fundo chato, e temos o silo bolsa aqui, que também, ou seja, é a nossa linha de escape, onde o produtor utiliza aí com essa produção em larga escala, acaba tendo a necessidade de estar utilizando, então, para armazenar esse produto e ganhar preço durante esse espaço aí que a gente tem para chegar nessas linhas de mercado aí. Quer dizer, o silo bolsa foi uma alternativa que chegou, né, e conquista espaço justamente por ter essa função de estender o armazenamento por mais um tempo, estender aquele grão na propriedade por mais um tempo não muito longo, né, é importante que isso fique claro, mas claro, todo o tipo de armazenamento exigindo aí os cuidados necessários para que a qualidade do grão seja preservada, como você disse inicialmente. Vamos lá com alguns cuidados principais que eu sei que você listou aí para a gente, Tânia. Beleza, então nós temos aqui alguns dos cuidados aqui, né? Nós dizemos sempre que são os S's, né, nosso aí, que nós temos dentro dessas unidades. Primeiro é a limpeza periódica, né, nesse silo, graneleiro, e falando, ou seja, o silo bolsa nós temos hoje tecnologias diferentes, onde nós não conseguimos trabalhar com expurgo anteriormente, hoje ele já vem com essas condições, então nós temos aí, são pontos importantes, né? A limpeza periódica, ela tem que acontecer, isso é algo que a gente sempre apresenta durante os treinamentos para o produtor, para os colaboradores, a importância de manter essa higienização, né? A pré-limpeza e a classificação de grão, que é essencial, então tem que haver essa classificação para que eu possa ver a necessidade de quanto que eu tenho que tirar desse material que ou seja, inerte ali, que não faz parte, ou seja, desse produto, né? Minimizando daí temperatura, minimizando também a questão de elevação de pragas dentro dessas unidades armazenadoras. A outra questão é a umidade, que deve ser, ou seja, obedecida aí. O produtor não perder, ou seja, aquele dinheiro que ele está investindo ali, manter entre 12% a 14%. Lógico que tem safra do milho que é muito impossível, a gente colhe aí já com 9, com 10 de umidade, então acaba trazendo esse transtorno, né?
temos o descarregamento do produto, né, somente após essa autorização da classificação. Então, houve uma necessidade, tem inseto vivo, precisa fazer um controle. Tudo isso tem que ser observado na classificação antes de haver esse descarregamento para saber qual moega vai, qual será o sentido, ou seja, a linha de... Ou seja, produtor que tem armazém na própria fazenda também é importante fazer essa classificação ali antes de colocar. Exatamente, patrona, é de suma importância. A gente frisa muito isso porque ali é o banco do produtor, né? Nós temos aí Banco do Brasil, nós temos Caixa Econômica, mas o banco do produtor é a unidade armazenadora que está estocando o produto e que vai, ou seja, ali suprir todas as necessidades dentro da propriedade dele, tá? Monitoramento contínuo desses carregamentos desse silo. É importante que ali tenha uma equipe, que eles estejam treinados, capacitados, para que eles possam fazer o quê? Estar monitorando essa massa de grão, para não haver um aquecimento, não haver uma proliferação de pragas ali com intensificação. Perfeito. Você separou 10 dicas, vamos parar na quinta aqui, vamos para um breve intervalo, Tânia. Daqui a pouquinho a gente volta. Continue com a gente. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Estamos de volta, este é o Bom Dia Senar Mato Grosso, direto aqui de Cuiabá, hoje falando sobre os cuidados importantes durante o armazenamento do milho. A segunda safra aqui em Mato Grosso praticamente está toda colhida, são mais de 33,5 milhões de toneladas que saíram do campo neste ano, uma safra recorde. É claro, agora é preciso ter todos os cuidados necessários aí durante o armazenamento dessa produção, né, ou de parte dessa produção que ainda esteja nas fazendas e nas empresas compradoras, justamente para manter a qualidade do produto que saiu do campo depois de muito trabalho dos agricultores. Quem está aqui com a gente é a engenheira agrônoma Tânia Regina, que é instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso. Tânia, você separou 10 dicas ali no primeiro bloco, fomos até a dica número 5 ali, que era o monitoramento contínuo do carregamento, né, dos silos e inspeção durante o período de armazenamento. Temos outras 5 aí que você separou pra gente, vamos lá. Exatamente. A sexta aí, né, falar, ou seja, continuamente do período, ou seja, periódico, acontecer, ou seja, a massa de grão, verificar como é que está essa temperatura. Nós temos ali, logo adiante a gente vai falar sobre esses cabos de termometria, a importância de ter essa manutenção, de ter acompanhamento, porque não adianta simplesmente ter uma estrutura e não ter todo esse equipamento em funcionamento, perfeitas condições, tá? A sétima aí é o acompanhamento da umidade ao longo desse prazo, porque a gente não pode deixar com que esse produto seja armazenado com 12 e na hora da entrega esteja com 8. Então o produtor está perdendo muito, caminhão que chega para encosta para carregar 42 mil toneladas e não consegue levar, por quê? Porque o produto não tem peso. Então com isso o produtor perde muito dinheiro mesmo. E isso é em questão, ou seja, do mau uso do nosso sistema de aeração. Então é feito muito de forma errada mesmo aí, tá? E aí verificando as condições também climáticas para estar, ou seja, utilizando esse sistema de aeração. O que eu devo, qual horário, qual o melhor horário, a temperatura, a umidade relativa do ar para poder estar utilizando esses equipamentos, né? E a necessidade, ou seja, aí dessa aeração. Há necessidade ou não há de aerar esse produto, né? Ventilar para poder minimizar essa temperatura. Subsequente, ou seja, seguir todas essas técnicas aí, que a 10ª é essencial. Não pular nenhuma delas e nós vamos ter sucesso com certeza, patrônio. O que acontece é que a maioria pula algumas etapas e deixa aí o produto, ou seja, ficar, né, e chegar a uma qualidade muito ruim mesmo. Reduz muito a qualidade do nosso produto. Perfeito, né? checklist aí com 10 dicas então importantes destacadas pela Tânia. Podemos seguir então, Tânia. E aí, né, nós temos, ou seja, como nós falamos de aeração, já vamos entrar logo em seguida aqui, né, que é utilizar esses equipamentos, né? Então nós temos a estação meteorológica, que seria o ideal que todos tivessem dentro, ou seja, da utilização de numa unidade armazenadora. Poucos têm hoje no estado de Mato Grosso, são muito poucos. É onde ela é, ou seja, automatizada, informatizada, então requer que tenha aí nesse caso uma estação meteorológica. No outro caso, ou seja, simplificado, a gente tem esse higrômetro que é o que nós utilizamos mais. Mas também traz, ou seja, o importante, né? O instrumento, ou seja, muito utilizado, é fácil, ele está trazendo aqui para nós a temperatura inicial, umidade, que nós precisamos para poder estar utilizando esses equipamentos ali. E é fácil, ou seja, daí de você fazer essas medições, é simplesmente colocar ele próximo da unidade armazenadora em alguma parede e ele já vai detectar o que nós temos externo para que a gente possa utilizar essa termometria. Ótimo. Bom, e aqui como que funciona tudo isso, né? Então falamos as 10 importantes dicas,
falamos da termometria, falamos da estação ou do higrômetro para a gente utilizar. E aí tem os cabos, né? Esses cabos têm que ser revisionados, estamos vendo que ele fica sobre a massa de grão. Então isso é que vai fazer, ou seja, a leitura dessa temperatura interna que nós temos ali. Eles têm sensor, é distribuído em sensor, logo na frente a gente vai mostrar uma outra imagem. E esse sensor ele vai ler 2 metros para lá e 2 metros na lateral e à frente. Então esses 4 metros, esse raio de 4 metros, ele tem que estar em funcionamento para que a gente consiga detectar. Para ficar um pouco mais fácil, patrônio, essa imagem acho que mostra um pouco melhor. A gente tem ali uma zona que está em vermelho já, né, de risco. Então são 2 sensores que estão acionando. Isso pode ser o quê? Pode estar acontecendo ser inseto que está levando esse a acionar. Pode estar acontecendo ali que seja umidade elevada. Pode ser sujeira, ou seja, então matérias estranhas que está em acúmulo ali, e até mesmo pode ter sido, ou seja, alguma goteira que vem correndo e parou justamente nesse espaço ali. Então, esses cabos, eles são importantes, não devem ser retirados. A gente tem unidades que a gente já chegou de não ter os cabos de termometria instalado, e isso é preocupante. Eles têm que estar instalados e eles têm que ter feito todo o monitoramento para que a gente consiga fazer essa leitura. Não tem como saber qual a temperatura dessa massa de grão sem que tenha esses cabos internos nessa massa de grão aí, patrônio. Perfeito. Como você destaca na imagem, ele tem vários pontos ali que são de análise, vamos dizer assim, de monitoramento. E aí dá para saber exatamente ou muito próximo do local onde tem que haver a interferência. Exatamente. É nesses pontos aí, esses sensores, né? Esses sensores é que vão fazer a leitura e vai dizer. Então você pode ver que nós temos algum sensor que está em azul, está tranquilo, está normal, e nós temos 2 sensores naquela imagem lá que está vermelho. Então esses 2 sensores naquela imagem, eles estão nos mostrando, ou seja, que ali é uma preocupação, né? Essa preocupação é na ventilação, a gente pode estar utilizando a aeração, ventilando e minimizando, como também pode não minimizar na aeração e a gente ter que utilizar uma chamada transilagem, que é mudar o produto de um espaço para o outro, que o custo é muito elevado para o produtor. Tá? Perfeito. Importante ter esses cabos revisados, como você disse, então. Exatamente. O pessoal da elétrica aí, né? Então o pessoal tem que estar sempre conectado com o pessoal da unidade, tá? E aí nós vamos falar de manejo de pragas, né? Já falamos de todo esse processo e o ideal é que a gente tenha, ou seja, um controle muito bom sobre essa questão de pragas. Já nós temos o milho, que é um produto que vem as pragas do campo, né? Como o Citófilos EA+, ou seja, que é o popularmente conhecido como caruncho. Ele vem do campo e ele é uma das pragas, ou seja, de muita importância econômica para nós, né? Então, essa metodologia, ou seja, de estar trabalhando, de estar tendo esse controle ali, é que a gente monitore muito bem na chegada. E a classificação que faz todo esse processo aí, patrônio. A classificação é que vai identificar se tem larva, se tem inseto adulto, como estão as condições para que a gente possa fazer, ou seja, um pré, né, uma aplicação já de entrada do produto para minimizar, certo? Então, exige muito do profissional que está ali aliado, que o classificador é aliado, ou seja, essa unidade armazenadora, para manter, ou seja, essa qualidade desse produto que está chegando, né? Perfeito. A gente diz ali que 10% ali do produto, ou seja, produzido, pode ser perdido, patrônio, através, ou seja, a questão dessas pragas. Então, se eu não tiver esse cuidado, se eu não tiver esse monitoramento, esse acompanhamento, eu posso perder a minha qualidade do produto que está chegando na minha unidade armazenadora. Perfeito. Tânia, eu sei que você separou algumas imagens das principais pragas aí, insetos que atrapalham, que prejudicam a produção. A gente está chegando na parte final do programa, então eu queria que você passasse a perder esses slides que você preparou para a gente. Temos aí, então, né, o Citófilos EA+, que é economicamente, né, então ele já vem do campo, a temperatura de 25, de 13 a 35 de temperatura e 25 dias, que é o ciclo dele, né? E aí nós temos também um outro que é muito importante aí, que é o tribólio, né? É outra praga aí. E a gente só recolhe, dá uma olhadinha mais, assim, em virtude de quantidade que ele reproduz, de 400 a 500 ovos. Então é um cuidado, ele é praga secundária, a gente tem que cuidar muito com ele em relação a isso, tá? E como fazer esse controle, patrão? Então aqui nós temos o quê? A relação de inseticidas, que pode controlar essas pragas aí, as dosagens que devem ser utilizadas, não utilizar mais que isso daí, para que a gente consiga manter esse controle dessas pragas. Tá? A outra imagem a gente mostra já do produto que está dando entrada para a unidade armazenadora e ele já está recebendo, ou seja, uma aplicação na massa de grão correta, ele já está tendo tombo ali, aonde o produto vai entrar e toda a massa está sendo coberta, ou seja, por o produto ali, minimizando, ou seja, a infestação dentro dessas unidades armazenadoras. Quando que precisa de uma ação como essa?
Na entrada, ou seja, o produto secou, ele já vai da entrada para a unidade, ele já vai receber essa prática, que é a aplicação, ou seja, desse inseticida líquido. Nós temos outros produtos, mas a gente usa muito líquido também, que é mais fácil para estar utilizando, né? Isso independente de eu identificar na classificação se tem a praga ou não? Independente, patrão. É a preventiva. É o preventivo, porque geralmente dentro da unidade armazenadora a gente tem larvas, às vezes, não foi feita uma correta higienização, e aí a gente já tem, ou seja, ali o ataque, já estão esperando para poder atacar o produto ali, né? Acabar criando algumas características. E aqui nós temos uma outra, que é a terra de atomácia. Ela não é tóxica, não causa nenhum mal, ou seja, para quem está utilizando ela, é muito bem viável, custo muito mais elevado do que um líquido, né? A gente costuma dizer aí que o custo hoje de 20 quilos disso daí chega em média de quase R$300 um saco de 20 quilos aí. Mas hoje, ou seja, controla muitas pragas, traz bons resultados para o produtor. A dificuldade é só para utilizar ela, né? Então aqui nós temos os nomes comerciais dos fabricantes e a forma de utilização também, fazendo o nosso preventivo aí, tá? Perfeito. Seguindo, nós temos esse ponto que a gente não gosta de trabalhar, patrônio, mas em casos que não tem outro jeito, é usar essas dosagens para o expurgo ou a fumigação. A gente prefere não trabalhar com isso porque é um risco muito grande e teria que ter empresas terceirizadas para estar fazendo esse trabalho, porque geralmente tem que ter um equipamento de muita boa proteção ao trabalhador, né? Então aqui nós temos as dosagens, os produtos que podem ser utilizados e aqui a gente tem uma imagem feito todo o trabalho. Então são pastilhas de gás toxin que é utilizada. Essas pastilhas têm que vedar toda essa entrada de aeração, todas as saídas têm que estar bem vedado, tem que ser rápido o processo, porque senão acaba criando ali uma característica, ou seja, muito ruim e pode trazer até a morte de trabalhadores. Então esse é o último estágio que seria aqui o corretivo, não seria nem, a gente estaria fazendo já um Ou seja, não tem curativo. mais jeito, limpou o armazém, tem que fazer o tratamento. Curativo. E o custo é caro, né, muito caro. E não é momentâneo, é naquele momento, resolveu só aquele momento. Enquanto a gente tem outros produtos que ele tem de 14 a 20, até 30 dias aí, que vai estar, ou seja, em ação na massa de grão, certo? Ok. E aqui mais um exemplo aqui mostrando, né, também a aplicação, o trabalho de cada trabalhador aí. E a gente busca, ou seja, está reduzindo o uso dessa fumigação, não está utilizando. Utilizar mesmo se não tiver outra saída, né? O produtor Perfeito. possa estar utilizando ali outras medidas e deixando de utilizar isso, porque isso já é um produto que já está num estágio mesmo muito elevado de pragas. Tá ok. Tânia, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui conosco. Trouxe dicas importantes aí para colocar em prática, né? Muita gente coloca em prática, como ela disse aqui, são 10 itens, ela destacou 10 itens que precisam ser seguidos à risca, né? É importante não pular nenhuma etapa para garantir a qualidade desse produto. Obrigado por estar aqui conosco. Ok, obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou nessa manhã de quarta-feira, ficou conosco até agora. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso, um excelente dia. Até semana que vem.